Olá, na alegria dessa terça-feira estamos chegando com mais um Placar Horizonte para você. A gente chega para falar do Cruzeiro que empatou com o Vitória. Vamos falar também do Atlético que decide vaga hoje à noite na Libertadores contra o São Lourenço. Tem tabela do Brasileirão. Tudo isso e muito mais. Vem com a gente porque tem muita coisa boa no seu Placar Horizonte. Você pode acompanhar conosco esse programa bacana especial feito para você na TV aberta, canal 30.1, tradicional. Também na Vivo TV, canal 513. E as novidades, né? Valinet, canal 159. Lembrando também que o nosso programa está lá no YouTube. Se inscreve lá rapidinho, youtube.com/Placar Horizonte. E também o nosso programa está vivo, mas ao vivo mesmo, ao vivaço, lá no youtube.com/canal TVH. E você também pode participar conosco para sair aqui na tela grandona, lá no WhatsApp, 97166-9238. Manda pra gente a sua mensagem, tudo que você quer ver aqui, a gente vai colocar aqui. E o Instagram, já tá seguindo a gente por lá? Não tá não? Então vai lá agora, @Placar Horizonte, segue a gente, tem muito conteúdo legal. E por falar em legal, hoje tem coisa boa aqui, tem novidade. Tem não é tanta novidade não, porque já esteve aqui um tempo, viu? Mas hoje tem Pedro Jelinek conosco aqui. Seja bem-vindo, meu caro. Vai quebrar tudo hoje, né? Oi, Ailton, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, com o Fred e participar do Placar Horizonte, né? Às vezes estou aqui nos bastidores, também fico no jornal, no Horizonte Notícias, mas hoje poder estar aqui na bancada com vocês, uma honra. Muito obrigado. Isso aí, ele é da casa. Ele é da casa. Quando tira os óculos assim, sai voando também por aí não, né? Não sai voando tanto não, mas a gente dá uma correria aí, a gente arruma uma correria. Tá certo. É isso aí, ele tá aqui de volta. E aí, meu Fred Silva, seja bem-vindo. É o homem do Fusca Amarelo. Obrigado. É um prazer participar com vocês novamente, né? Estar aqui com o Pedro também, os telespectadores, né? Poder falar um pouquinho de futebol. O Fusca não é meu, né? É do meu filho. Eu só dou uma dirigida de vez em quando. Pois é, ué. E é bacana o Fusquinha, viu? Parabéns, Deus abençoe. Amém. Já que a gente tá falando de coisa boa, né? Vamos falar do Cruzeiro, que ontem visitou o Vitória e buscou um empate após sair perdendo por 2-0. Dois tempos bem distintos da Raposa, né, Fredão? E tá na tela os lances principais do jogo. Foi um jogo louco, né? Pode-se dizer assim, né? Gols maravilhosos, um gol maravilhoso, né? Do Alejandro, mas muito lance polêmico, né? Que assim, que tira às vezes até o brilho da partida, né? Porque assim, a arbitragem não tem que aparecer, né? Porque assim, teve uma disputa, o Cruzeiro no final estava nítido que o Cruzeiro teria uma reação, até com a ajuda do Neres, né? Do Neres, tinha que ser, né? Protagonista, mais uma vez. O torcedor cruzeirense, ele reclamava tanto do Neres, agora tem que elogiá-lo. Mas, tirando isso, né, a brincadeira e tal, eu acho que é uma partida que ficou manchada pela arbitragem, né? A gente pode falar assim, né? Um empate que para o Cruzeiro foi até bom, saiu no né? lucro, Saiu né? no lucro, né? E agora para o Vitória, a forma como a coisa aconteceu é que eu acho, né? Tira o brilho, né? Pois é. Ô Pedro, Marcelo de Lima Henrique, mais uma vez, envolvido em lances polêmicos na arbitragem. Dessa vez foi a favor do Cruzeiro, mas muitas vezes foi contra. Sim. Lógico, nós aqui prezamos pela legalidade, por tudo, mas ele influenciou diretamente a favor do Cruzeiro. A gente tem que falar a verdade aqui. O Vitória foi plenamente prejudicado nessa partida, né? Foi sim, Ailton, com certeza. Figurinha carimbada, né? Figurinha repetida, Marcelo de Lima Henrique. Com certeza. A gente sempre vê, como você mesmo disse, polêmicas. Dessa vez a favor do Cruzeiro, mas também já teve contra. Isso. Já tivemos contra o Atlético também. Sim. Contra todos os times, né? Na verdade, dá para fazer uma lista aqui. É a ruindade dele mesmo. Exatamente. Mas realmente, dessa vez, ajudou o Cruzeiro justamente. A gente vê o segundo gol do Dineno. Teve lá dois lances que tiveram muita discussão. O primeiro gol do Vitória, inclusive, que depois ele marca o pênalti após o gol. Exatamente. A gente viu ali os melhores momentos, até o zoom no lance, no momento ali, quando o jogador do Vitória, o Alejandro, já está caindo, após a bola ter entrado, que o árbitro marca o pênalti. Então assim, né? Mas falar de arbitragem é sempre uma coisa muito... Chega a ficar chato, né? Mas tem que falar, porque a arbitragem brasileira, o nível dela é bizarro, como... Parece que não melhora e pelo contrário, parece que só piora. Só piora. Sabe? Cada vez são mais polêmicas, o VAR que não ajuda, o VAR às vezes que até atrapalha. Então,
assim, é chovendo molhado já falar de arbitragem, mas a gente tem que sempre falar aqui porque é uma vergonha a arbitragem brasileira, Ailton. E nós não estamos falando de um árbitro novo, né, gente? Não, pelo contrário, já era para ter parado, já inclusive, já era para ter né? parado e cometer uns erros que, assim, parece de juvenil que a gente fala, né? E no sentido de há quem diga que nem foi para prejudicar o Vitória, sim, para beneficiar outros times que estão brigando lá embaixo. E times grandes, né? Enormes, né? Isso, porque aí começam as teorias, né, da conspiração, assim, e que a história mostra que muitos são beneficiados, né? Porque o erro foi gritante, os dois erros bem pontuados pelo Pedro, né? Os dois erros gritantes, assim, coisas básicas de que qualquer juiz deveria saber, né? Se o VAR, pessoal do VAR, que foi uma crítica mesmo, o pessoal do VAR recebe muito dinheiro. Se eu estivesse trabalhando no VAR ontem, naquela equipe, e depois de tantos erros, de ver, rever, vai, volta, ver tudo aquilo, eu ainda receber a grana dessa partida, eu ia voltar lá e falar assim, ó, toma o dinheiro, hoje eu não produzi, hoje eu não fui satisfatório, toma o dinheiro de volta e nunca mais apito. Porque, gente, você não briga com a imagem. Você não briga né? Nós que somos da mídia aqui, não tem jeito de brigar com a imagem, gente. Beneficiou o Cruzeiro? Beleza. Mas será que foi o Cruzeiro mesmo? É o que o Fred disse. Ele falou, inclusive, o presidente do Vitória bateu muito nessa tecla. Bateu elogiando muito. O Cruzeiro. Exatamente. Ele elogiou o Cruzeiro. Falou que o Cruzeiro teve chance de empatar. Né? E bobagem do Neres. A gente até brincou aqui ontem, né? Falando assim, o Neres a gente já conhece. É a vez que o Neres mais ajudou o Cruzeiro, será? Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez o Neres ajudou o Cruzeiro. Uma coisa que eu bato muito, eu acho assim, é a questão que todo mundo é chover no molhado, né? Da questão da profissionalização da arbitragem, que eu acho que só esse é o caminho, mas algo também que eu acho que todo torcedor ele deve ficar assim, se perguntando, por que árbitro não dá entrevista? Porque eu acho que uma situação dessa, ele teria que explicar. Porque você acabou de dizer, de uma forma brilhante, não se briga com a imagem. Tem jeito. Você virar para um árbitro desse, vocês têm quantas câmeras? Eu já tive a oportunidade de entrar na sala de VAR, trabalhando. É incrível, você tem telas e mais telas, você tem todos os ângulos. Não adianta eles virarem e falar assim, estava encoberto. A própria imagem da transmissão mostra, assim, é nítido, que bate na mão e depois tem um lance interpretativo, que é a questão, né, eu digo do gol, né, do gol, que há quem diga que foi só um contato normal, disputa de espaço, mas que muitos falam que o Dineno, né, ele empurrou o não zagueiro. Não foi tão assintoso, não né? foi, mas a mão já dá por si só, né? Exatamente. Aqui, a tentativa que se deu, né, através do CNM, dessa questão de tentar explicar alguma coisa, ele brigou com a imagem, que é nas lives que ele fazia. Brigou, exato. Que foi um fracasso, um fiasco, na minha opinião. Eu acho que eles falaram assim, é tanta besteira acumulada aqui que vamos deixar esse trem de live para lá. Não tem como explicar, né? Pois é, e o Seabra, ele comentou um pouquinho sobre cada tempo. Fala com a gente então, professor, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar, não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol, e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Então, nós não podemos nos permitir perder competitividade. Aí tem o segundo tempo, e diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui.
Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante das circunstâncias do jogo. Pedro, você queria contribuir ainda sobre a arbitragem, né? Só um pequeno ponto, Ailton. A gente vê muito que começou a ser feito no Brasil esse ano. É uma cultura que vem muito dos esportes americanos, da NBA tem isso, a NFL tem isso. O árbitro, após conferir o vídeo, a ajuda da arbitragem de vídeo, ele vai com o sistema de áudio do estádio e anuncia. Teve até um vídeo recente do Rafael Claus, ele no jogo do Palmeiras, ele falando, gente, espera aí que eu tenho que falar aqui, o microfone não tá funcionando não. Mas aí a gente vê que nem isso funciona, mesmo eles falando para todo o estádio ouvir, no sistema de som do estádio, é só quando vai ao VAR. Esse caso do Cruzeiro e Vitória, a gente continua sem saber. Igual o Fred disse, falta uma satisfação da arbitragem. Eu acho. É verdade. Na coletiva ali, né, na sonora do Fernando Seabra, eu fiquei preocupado com uma coisa, porque é o seguinte, quando você disputa com um time de menor qualidade técnica, que é o caso do Vitória, mas aí nós perdemos a questão da competição, né? O clube competiu mais que o outro. Mas espera aí, o que tem que fazer o Vitória competir mais com o Cruzeiro? Com certeza. Para igualar na força, não vai ter jeito, porque se não tiver pelo lado do Vitória essa agressividade, entre aspas, essa gana, né? Na parte técnica, eles vão perder. Então é por isso que o Vitória entrou mordendo o Cruzeiro. Já tem que se esperar isso. É ou não é, Pedro? Exatamente. Aí caberia ao Cruzeiro, caberia ao Fernando Seabra já ter essa noção de que isso iria acontecer mesmo. É igual você falou, a técnica, comparar jogador com jogador de cada clube. Os jogadores do Cruzeiro têm mais história, são jogadores mais técnicos, disputam, principalmente as novas contratações, né? Vêm de outros contextos, tem jogadores que vieram de disputar bem na Europa, por exemplo, o Wallace foi o maior roubador de bola da Europa na última temporada. O Matheus Henrique também vinha numa crescente na Itália. Então, são jogadores assim que estavam em contextos diferentes. Então, cabe ao Cruzeiro já entender, a gente vai jogar com um time que, por mais que tenha menos técnica, vai tentar compensar na garra. A gente não pode entrar de qualquer jeito, a gente também tem que entrar esperto. Poupou o time pensando no Boca, né? Mas, enfim, mesmo assim, os jogadores que entram têm que entrar com a gana, com a vontade de ganhar. Não é achar só porque a gente está num time que está brigando na parte de cima que a gente vai ganhar só pela camisa, ou não desmerecendo a história do Vitória. Jamais. O Vitória é um time gigantesco, obviamente. Mas entender, não é porque a gente está na primeira metade, que a gente está brigando pela Libertadores, que a gente vai entrar de qualquer jeito, que a gente já ganhou esse resultado. O Atlético perdeu lá no Barradão também para o mesmo Vitória. De goleada. De goleada, exatamente. O Atlético que tá, Copa do Brasil, tá na Libertadores, tá na recuperação do Brasileirão. Então, assim, gente, futebol, ainda mais futebol brasileiro, não dá para entrar achando que vai ganhar. E tem outro fator também que tem que se levar em conta, que assim, o técnico do Vitória, sabendo que o Cruzeiro está numa semana decisiva, e entrar com um time misto, ou seja lá, misto ou reserva, gente, isso já é um motivo para o outro time virar e falar, cara, dá para ganhar dos caras. Dá para ganhar dos caras, porque os caras não estão com as principais peças em campo, mesmo que elas entrem depois. Tanto é que, enquanto estava só o time misto, os caras colocaram 2-0 no placar. E tiveram chance de ampliar. Sim. Inclusive, o atacante, o Juan de Neno, né, que foi destaque da partida, ele saiu do banco e foi autor dos 2 gols do Cruzeiro no Brasileirão. É a média do argentino. É um gol, né, de um gol a cada 44 minutos jogados. Essa média do Juan de Neno, para contrariar o Tiburcio aqui, tá muito boa, né? Ele merece ser titular, Pedro? Olha, Ailton, eu acho que é de se pensar para o jogo de quinta-feira, principalmente contra o Boca. Pela forma como vai acontecer o jogo, o Boca vai vir fechado. A zaga do Boca é uma zaga baixa. O Medel é muito baixo, a gente já viu ele aqui no Vasco. Então, assim, eu acho que o Dineno já está cavando uma vaga ali, principalmente para quinta-feira, para o jogo contra o Boca. O Caio Jorge a gente já está vendo ali, ele chega, é voluntarioso, ele tenta, mas a bola não está entrando. O Dineno é um cara que já fazia gol antes de machucar, passou muito tempo machucado, voltou, está fazendo os golzinhos dele, está pegando o ritmo. Eu iria de Dineno quinta-feira. E argentino com argentino, né? E argentino com argentino. Falam mesmo a língua e eles, né? Eles hablam. Mas e você, o que achou do Dineno? O que você achou do Cruzeiro ontem e da performance do time? Manda pra cá, manda sua opinião pelo WhatsApp, no 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco aqui pelo WhatsApp, muito fácil, é pelo 97166-9238. Mande a sua mensagem, a gente vai ler tudo aqui na tela. Vamos lá, ó o Luiz Carlos aí, ó. Pelo jeito é cruzeirense, ó. Boa tarde a todos do Placar Horizonte. Na minha modesta opinião, Lucas Silva e o Marlon já deram o que tinha que dar. Pergunta: será que o futebol que os jogadores do Cruzeiro apresentam faz jus aos salários recebidos? Luiz Carlos, cabuloso, do bairro Castelo. Aí é com o Pedrinho, né? Quem paga a conta, né? Não é? Aí é com o Pedrinho. A minha opinião tem. Ó a sanfona aí, ó. Isso é bom, hein, Fred? Aí, ó. Isso é bom demais. Trazer ele aqui para tocar a sanfona pra Bora. gente, ó. Boa tarde, Placar Horizonte. Programa chique demais. David Mogi Guaçu. Cruzeiro precisa melhorar a pontaria e acertar mais o gol. Abraço a todos da bancada. Abraço para Bacana. você, meu amigo. Próximo agora. Aí, ó, eu falei, chegou. Ó o Osmar aí. Boa tarde. O Cruzeiro precisou da ajuda do juiz para empatar com Vitória. Infelizmente, vamos ser eliminados para o Boca. Fora Seabra. Fora Lucas Silva. Time ridículo. Aqui é o Osmar do Nova Granada. A gente tava falando de você nos bastidores, viu, Osmar? A gente queria saber o que você ia falar hoje. Agora a gente já sabe, né? Não? Os telespectadores têm que ser respeitados, né? Cada um tem a sua opinião, a gente tem a nossa opinião também. Mas é isso aí, o torcedor tem que se manifestar mesmo. Tá bom? Manifesta favorável. Tá ruim? Fala mal também, qual que é o problema? É futebol. Eu acho que existe uma certa até bipolaridade, né? Isso é até muito do torcedor, né? Mas assim, esse nível de cobrança, que né, a gente vê que o lado passional aflora, mas o torcedor do Cruzeiro ele tem que analisar quais eram as perspectivas anteriores, anteriores, sabe? E onde o time está hoje. É uma posição muito boa, gente. Muito boa. Trata-se de um ano que tem que ser usado como um projeto para o ano que vem. Exatamente. Porque são jogadores poxa, nós estamos falando de Matheus Henrique, nós estamos falando de Wallace, sabe? Nós estamos falando de Cássio. Poxa, o Cássio, cara, eu sempre falo isso, eu tenho amigos corintianos, eu falo, como que o Corinthians permitiu um cara desse sair do elenco? Você perdeu um ídolo por Eu falei bobeira, isso da primeira né? vez que eu participei, eu acho assim, uma loucura, gente, porque... E assim, então, é por isso que eu digo, existe essa cobrança, né? Ninguém vai ficar feliz porque se sair para o Boca, mas entender que é um projeto para o ano que vem, entendeu? A expectativa ficou muito alta na final do Mineiro e com razão, porque o Cruzeiro conseguiu equilibrar a situação, sabe? Mas está a quantos pontos do G6? Né? Tá bem próximo. Está muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores. E os caras querem fora de todo mundo. Poxa, o Seabra, será que se ele fosse um técnico com nome, eles estariam pedindo a saída do Seabra? É bem mais difícil, sei. né? E vamos seguir falando do Cruzeiro, né? O jogo contra o Vitória foi marcado por algumas decisões polêmicas do Marcelo de Lima Henrique, tanto no primeiro gol da Vitória, né, do Vitória, quanto no segundo gol do Cruzeiro. Ele errou nos lances, ô Pedro? Fala aí, sai de cima do muro. Errou. Ó, vamos botar na tela os lances aí, só para todo mundo Vamos avaliar com acompanhar ali, muito então. critério. Não, ali a gente vê, né? Claramente existe ali o empurrão. E aí é o que eu até falei, né, antes, quando a gente estava conversando, como que o árbitro, Marcelo de Lima Henrique, só apita o pênalti, se a gente acompanha ali, dá pra ver claramente, ele só apita o pênalti depois da bola entrar. É verdade. Isso aí é absurdo. É, absurdo. E aí imagina, se ele vai, apita e erra o pênalti. Que discussão que isso não ia gerar. E o segundo gol também, o segundo gol do Cruzeiro, a gente vê desde o início ali, a bola pegando no braço do Matheus Henrique mesmo. No segundo lance ali do Dineno... É interpretativo, É interpretativo. bem Realmente interpretativo. existe um braço, mas resta saber se a carga foi suficiente, se foi mesmo uma carga faltosa. Então, é muito interpretativo, mas na minha opinião, você pediu para eu sair do muro, eu vou sair agora. Para mim, errou nos dois lances o Marcelo de Lima Henrique. Habla, senhor. Conta pra mim. Eu concordo plenamente com o Pedro. Eu acho, como eu disse no início, como que um jogo desse, que poderia ter sido uma disputa, né? Porque de fato estava um jogo disputado, ele é ofuscado porque um árbitro experiente consegue estragar. O cara consegue estragar o espetáculo, porque ele não... A sensação, igual disseram, o Cruzeiro entrou desligado. Quem entrou desligado foi o Marcelo de Lima Henrique. Ele que entrou desligado no jogo. E continuou, né? E continuou. Entende? E aí causa um prejuízo.
E ainda nós brincamos na redação. Será que não vão cobrar essa ajuda do Cruzeiro? Para o Cruzeiro? Porque a gente sabe como as coisas acontecem com os times mineiros, né? Futebol é uma coisa tranquila. Vamos conferir como ficou a classificação do Brasileirão com o fim da 23ª rodada com esse empate do Cruzeiro ontem. Olha o Fogão na liderança. Até quando? Não sabemos, né? 46 pontos. Segundo é o Fortaleza. Esse aqui vai ficar nesse G4. Louvável, esse né? Vai parabéns. Ficar. E assim, se puder ser campeão, eu ia gostar demais. Ia gostar demais. 45 pontos. Terceiro é o Palmeiras, 41. Fechando o G4, Flamengo também 41, que está todo quebrado também. Muito jogador machucado. Quinto é o Bahia, 38. Sexto é o São Paulo, 38. Sétimo, Cruzeiro, 37. Aí vem o Galo na oitava com 30, que deu sorte, tá? Nono é o Atlético Paranaense com 29. Fechando a primeira página aqui, o Vasco, para mim, surpresa, 28 pontos, né? Pelo que tem apresentado. E de onde estava, né? Exatamente. Saiu, todo mundo já falando que ia cair. Exatamente. Né? Já estava morto. 11º é o Juventude, que tem apresentado um bom futebol com 28. 12º é o Bragantino, 27. 13º é o Internacional, que tem jogo a menos, né? 2 jogos a menos ali, no caso 3, dependendo do time. 4 jogos comparado à rodada que teve exatamente, na 23ª. com a rodada. É importante ressaltar que essa tabela ainda não está regularizada, não, né? Não está, não está. Né? E no caso do Internacional, dos times do Sul, devido às chuvas, né, Sim. que nós tivemos aí no início do ano. 14º é o Criciúma, 25. 15º é o Grêmio, que para mim é um time que precisa acordar, apesar dessa mesma situação de jogos a menos e tudo mais. 16º é o Vitória, 22. Aí abriu a parte complicada. Aí é que traz a suspeita. E que o presidente Vitória ficou bravo aqui ontem. Ó. Corinthians, 17º, 22. Fluminense, 18º. Olha a pontuação do Fluminense. Perigosíssima, 11. Opa, tá errado aqui. 21 Isso pontos. Aqui tá errado, 21 pontos. É o Cuiabá, 19º, 18. Gente, o que está acontecendo com o Cuiabá? É um time tão organizado, pelo menos era, né? Um time tão organizado. E o Lanterninho Atlético Goianiense, que na minha opinião, se não acordar também, apesar que venceu nessa rodada agora, mas precisa acordar um pouquinho, porque senão... O que eu achei bem legal é a presença de 2 times do Nordeste na ponta, né? Isso é sensacional, isso mostra o quão o Campeonato Brasileiro é disputado, né? E o trabalho do Vojvoda, ele assim, cara, eu tô para dizer que eu acho que time nenhum no Brasil tira o Vojvoda do Fortaleza. Flamengo tentou, Corinthians tentou, Atlético tentou, Cruzeiro tentou. Só sai pro exterior mesmo, cara. E com uma proposta muito boa. Muito boa. Porque falam assim, eu tava até lendo uma entrevista do Vojvoda recentemente, como que falam que ele é identificado com a cidade já, ele é identificado com Fortaleza, com o clube, para tirar ele de lá. Não tira. Não tira. Isso fica claro. Planejamento. Que a vida também não é só dinheiro, tá? É verdade. A vida não é só dinheiro, isso não move a vida de muitas pessoas. E nela se inclui o Vojvoda, que inclusive falou a respeito disso. O Vojvoda tá aqui no meu coração. Todo respeito. Vamos falar agora do Atlético, né, que vai enfrentar hoje, eu tenho certeza que vai ser um jogo grande, com muita gente, vai enfrentar o São Lourenço às 9h30 da noite. Lá na Arena MRV, é o primeiro jogo na Argentina, ficou em 1-1. Vocês estão lembrados disso, né? Se vista no jogo, o Galão tem que vencer o jogo se quiser se classificar. Arena MRV, 9h30 da noite, ao São Lourenço. É o time do Papa, viu, gente? É o time do Cuidado, Papa. Hein? Cuidado, vocês vão falar aqui. Atlético e São Lourenço. É o jogo da volta com aquele gramado que ainda não está legal. Expectativa do jogo, senhor Pedro? Olha, Elton, eu acho que a expectativa é que o Galo avance. O Galo tem time, é superior ao São Lourenço, conseguiu um resultado que, na minha opinião, foi bom na ida. Sim. Empatar fora de casa, empatar na Argentina, saindo atrás do placar ainda, um bom resultado. Sim. Hoje a gente já até estava conversando na redação, falando um pouquinho de como que é o provável time, bem ofensivo, se acertarem ali, né, se os jornalistas acertarem que estão prevendo, time bem ofensivo para hoje. Eu acredito que passa, só que estava conversando ontem com alguns amigos, eles falaram uma coisa que eu achei muito engraçado. Vai ser um 3-0 mais difícil que vocês vão ver. Você tá bem otimista, viu, Pedro? Ô, meu querido Fred. Essa foi boa. 3 opções para você. 3 opções. Deivin, uma opção. Cadu ou Vargas?
Como é que vai ser o ataque? Cara, é uma coisa. Antes de responder, eu acho que é Atlético versus São Lourenço versus Arena MRV versus Gramado, porque assim, as adversidades, você pensar que aquilo que você tinha que ter como arma vira um obstáculo, é surreal. É Tem coisa que só acontece com o Galo. Mas eu acho que para um jogo desse, se ele estiver bem, eu iria com Vargas. Porque assim, é um cara tarimbado, é um cara que assim, muito inteligente. As pessoas, ele já mostrou, ele só precisa ter vontade. Acho que o grande problema do Vargas aí complicou. É falta de vontade. Se ele tiver numa noite inspirado, se ele virar, se o Milito chegar, chama ele no canto, fala, meu filho, hoje a gente precisa. E tem a questão também dizem que o árbitro é chileno. Tem isso também. Então, o mesmo que apitou o jogo do Palmeiras lá, ele já arrumou as confusões. Então assim, né, meu filho, você vai ser, né, daria até pra ele vai ser capitão. Ele não tem isso, ele não tem esse cacuete não, mas eu iria de Vargas. Técnica ele tem. Técnica é fato que o Vargas tem, a gente já sabe o que ele pode entregar, o que ele já entregou. Sim. Então, eu até vou nessa com você também, Fred. Eu iria de Vargas. Pois e eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar, né, gente? Olha que dado interessante. O Galo não perde para um time argentino desde 1998, quando perdeu para o Rosário Central pela Copa Conmebol. Desde então foram 13 jogos com 11 vitórias do Galo, 2 empates com 2 titulares, né? O Atlético é favorito para o jogo. Gente, pelo amor de Deus, tem coisa de é favorito, tem muito tempo que não perde. Esse negócio é difícil. Né? Lembrando que o Hulk ainda não está recuperado da lesão. Ele queria, viu? Ele queria ir para o jogo. Se deixar o Hulk joga até com uma perna. Uma fera enjaulada, né, Pedro? Se depender dele, ele joga todos os jogos do ano. Mas e mais alguns ainda. Mas o Galo é favorito para esse jogo? Eu acredito que sim, Ailton. Acredito que é favorito, sim. Resta saber se vai conseguir transportar esse favoritismo para dentro de campo. A gente vê, né? Favorito por favorito, o que mais tem é favorito no mundo. E quantos já não foram... Quantas zebras não existiram, né? Como dizem. Quantas zebras já não existiram? Quantos favoritos já não caíram? Então, assim, favoritismo é do Atlético, decide em casa, tem um elenco melhor. Tem um dos melhores elencos da América do Sul. Sim, se colocar no papel, colocar nome por nome, tem um dos melhores elencos da América do Sul. Mas resta saber dentro de campo. Quando a bola rolar às 9h30 da noite, é aí que a gente vai ver realmente se é favorito. Se eu não estiver enganado, acho que a primeira decisão mesmo, de fato, que o Galo vai ter dentro da Arena MRV, jogo de volta. Internacional, internacional, Porque né? teve a da Copa do Brasil contra o CRB. Isso, bem lembrado. E assim, mas eu acho que o clima tá um pouco mais pesado, o time mais encorpado, né? Porque contra o CRB... né? Embora dizem que tem uma frase que é porco magro que suja água, né? Tirou o Palmeiras recentemente. Exato. Mas, assim, eu acho que com um time com musculatura, né? Porque a gente, por mais que o São Lourenço, né? São Lourenço esteja mais ou menos, tem que respeitar, né? A escola argentina tem que ser respeitada. Então, assim, tem que entrar muito focado, cara, muito focado. E tem a questão de como é que essa torcida... Tá? Porque a questão da acústica, todo mundo fala, tal. Cara, é o típico do jogo que você tem que ganhar no gogó mesmo. Gritar. Libertadores, né? Libertadores. Isso é Libertadores. A janela de transferências ainda está aberta e os nomes da vez são os meias Alisson e Igor Gomes, que podem sair do Galo. O Alisson foi procurado pelo Everton e outros times ali daquela banda da Inglaterra, que devem também enviar outra proposta. Ainda essa semana para contratar esse jogador, que eu acho que realmente vai embora e o Galo tem que fazer um dinheirinho nele sim, tá? E o jornal português, o Record, noticiou que o Portimonense acertou com o Igor Gomes por 2 anos. Vai fazer falta pelo menos o Igor Gomes? O Alisson eu acho que sim. O Igor Gomes eu acho que não. Eu concordo, Ailton. Para mim, o Igor Gomes, assim, é um bom jogador. Regular. Regular. É um jogador bom para compor elenco, na verdade, na minha opinião. Mas tem outros jogadores nessa posição no Atlético. O Zarate agora está voltando de lesão, está recuperando, está ganhando ritmo de novo. É um jogador que não tem como ficar fora de uma rotação. Até num jargão que quem gosta de esporte americano, principalmente de basquete, fala muito, 5 jogadores titulares, né, tem sempre o sexto homem, que é aquele cara que tá no banco, não começa a partida como titular, mas sempre entra, joga no mesmo tanto que os titulares, já que lá substituições ilimitadas, né? Joga o mesmo tanto que os titulares. O Zarate, para mim,
é o 12º homem, ou pelo menos deveria ser atualmente no Atlético. Então isso, um jogador como o Igor Gomes acaba perdendo espaço, obviamente, e fazer um dinheirinho com ele é importante. Já o Alisson tem que ter cuidado, Ailton, tem que ter cuidado, porque assim, a gente já viu recentemente, tem que lapidar, e a gente viu recentemente como é que foi a venda do Savinho. Pois é. Exatamente. É um jogador, o Alisson tem potencial. Vamos ver, né? Às vezes vende agora, já nesse desespero de vamos mandar enquanto tem mercado. Mas é um jogador muito novo ainda, que ainda vai crescer, pode melhorar, pode valorizar. E se for pro Everton, vai passar pelo mesmo clube que o Bernat passou. O Bernat também teve uma parte da carreira no Everton. E você aí de casa, o que acha dessa situação? Daqui a pouquinho o Fred vai dar também o pitaco dele. Mande pra gente a sua opinião no WhatsApp 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Agora vamos ler algumas participações no WhatsApp aqui nessa tela gigante. Epaminondas, atleticano, homem. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Boa tarde a todos. Galão hoje, 2-0. Bora, bora! Epaminondas de Urucuia. Pet Ponte Nova ali, ó. Aldevon Machado. Boa tarde, turma do PH. Hoje é o veredito para o Galo se impor de um futebol convincente para a próxima fase da Libertadores. Abraços, Devon e Dudu. O Devon é atleticano, conheço, viu? É? Volantão, joga muito. E o Dudu é o futuro aí do América. Ó, tá pensativo. João Batista, boa tarde. Eu já disse, o VAR só aumentou a quadrilha. O roubo é o mesmo, é o João Batista do Mantiqueiro. Ele é que tá falando, sou eu não. Vamos lá, próxima. Foi a última aqui. As mensagens são muito engraçadas. Muito legal, demais, muita legal. criatividade. Muito bom. E ainda sobre o Atlético, ontem aconteceu uma reunião da diretoria e foi decidido que o jogo contra o Fluminense, próximo sabadão, não será na Arena MRV. Vou repetir, não será na Arena. E foi alterado para o Mineirão por conta das recorrentes reclamações do gramado e para que haja tempo hábil também para o gramado ter melhorias. As condições têm que melhorar, né? Todo mundo já está reclamando. O que vocês acham da situação? Mas antes você queria falar alguma coisa, né, Fred, no intervalo da saída do Igor Gomes? É como eu disse, às vezes é um jogador que é muito criticado, mas eu entendo que ele é útil pro elenco, sabe? Mesmo porque a gente passou, né? A gente viu, né, que como foi pesado o mês de junho, né, pelos desfalques, e ele atua numa área que há muitos desfalques, né, por lesões, né, um volante ali, ele pode jogar como meia também, enfim. Mas assim, eu acho que falta uma vibração, como a gente estava falando no intervalo, né, um jogador que talvez precisava vibrar um pouco mais para a torcida abraçar. E quanto ao Alisson, eu acho um pouco precipitado, assim. Ele não mostrou futebol de forma consistente no profissional. Há uma qualidade? Tem uma qualidade? Isso é fato, isso é inegável. Quem entende de bola, na hora que o cara domina a bola, você sabe se ele sabe. Você já sabe. Só que é o negócio, não mostrou. Não mostrou. Um menino que vai fazer o quê? 19 anos ainda, né? Bem novo ainda. Então, assim, tem que... O Tiburcio ontem falou uma coisa que é muito engraçada, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E eu acho que o Atlético tem que ter esse cuidado. Pedro até falou isso, em relação até ao Savinho, entendeu? Porque senão pode ser mais um tiro no pé. Talvez segure um pouco até o final da temporada, deixa esse menino mostrar um pouco mais. Para que vender? Às vezes está querendo vender para um Everton, pode vender para um outro time, melhor. E nessa seara do cuidado, os jogadores pediram para ter um novo local para jogar devido ao gramado. O jogo está indo para o Mineirão. Concorda que tem que ser assim mesmo ou tem que insistir lá no Mineirão? Não, cara, Independência? Mineirão. Na Arena eu acho que o Mineirão. A gente tem que entender. Eu estava vendo um jornalista ontem falar, né? A gente pode até falar, ele até participou aqui com a gente, o Frossar. Sim. Ele falou que o Atlético está virando um clube reativo. Achei interessantíssimo o que ele falou. Sabe? Dando os créditos para o Frossar, que é um cara inteligentíssimo. Ele falou, em menos de 2 meses... O Atlético se retratou de 3 situações que mancharam a imagem da instituição. A questão do Lamonier, sim, da entrega da camisa para o filho, e depois teve que se retratar. A questão do torcedor que foi expulso. Absurdo. Tá? E agora a questão do gramado, que foi preciso os jogadores falarem que não tem condições de jogar no próprio estádio. Paulinho falou que a Arena MRV está atrapalhando.
Isso é triste, mas é muito interessante assumir o erro, os erros, né? Porque pro Atlético tá ficando recorrente, os erros. E assim, e Mineirão, cara, Mineirão é Mineirão. Entendeu? É o palco do futebol. É palco pro Atlético, é palco pro Cruzeiro, pro América, sabe? É por aí. E aí, Pedro, é isso mesmo? Tem que ir para o Mineirão, um jogo menor talvez no Independência e resolve logo o problema do gramado? Tem que ir pro Mineirão. Nesse momento, é o pior momento, assim, né? Desde que a Arena foi inaugurada, da relação, tanto do time com a Arena, da torcida com a Arena. Vem reclamações de todos os lados, né? De ambos os lados. Então, acho que é um momento, assim, vai pro Mineirão, tem identificação com o Mineirão, sempre teve, né? Sim. Sempre teve identificação com o Mineirão. Então vai lá, reconecta com a torcida, é um momento também de reconectar com a torcida, igual o Fred falou, que eu acho bem interessante, torcida de verdade. A torcida do Atlético de verdade. Porque a gente vê, né, sempre uma discussão que vai da elitização do futebol, dos estádios, ingresso muito caro. Teve esse caso recente do torcedor expulso, que é um claro exemplo disso. Elitização. Elitização dos estádios, elitização do futebol como um todo. Mas é o momento justamente de ir para o Mineirão, inclusive, para mim, além de ir para o Mineirão, praticar preços populares. Aproveita esse momento justamente, reconecta o time com a torcida. É o momento mais importante da temporada, eliminatórias na Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem o sorteio, eliminatórias na Libertadores, hoje decide a vaga. Inclusive, por mim, hoje já teria sido no Mineirão, se fosse possível. Sim, hoje já deveria certeza. ser no Mineirão. Hoje vai ser na Arena ainda. Com certeza. Esse próximo fim de semana vai ser no Mineirão. Então vamos ver, né? Mas para mim, fica no Mineirão um tempo, jogos menores de Independência, como você disse, Ailton, e trabalha essa recuperação da Arena MRV, faz algumas ações justamente para recriar essa identificação. Foi uma identificação que foi criada muito rápido entre, claro, né, a casa do Atlético, o estádio do Atlético, mas que já está perdendo. Isso tudo em menos de um ano da inauguração, já foi criada a identificação e já está perdendo essa identificação. Exatamente. Não pode. Aí, Atlético, um bom gerente de relacionamento com o torcedor. Exatamente. Não, e eu acho que tem certos problemas que eles precisam ser resolvidos na raiz, gente. E no caso do Atlético, literalmente raiz, né? Da grama e tal. Porque, cara, você vai ficar com paliativos resolve o problema de vez do que às vezes você ficar remendando, né? Não, algumas o remendo coisas, né? é sempre pior, já dizia a música. Exatamente. Né? E hoje também vamos ter o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil, todo mundo na expectativa. Vai ser realizado às 3 da tarde. Jogos de ida vão acontecer no dia 28 de agosto e a volta só depois da data FIFA, que será no dia 12 de setembro. Vamos relembrar quais times ainda estão na tela. Vasco da Gama, Atlético Paranaense, o famoso Furacão, Atlético Mineiro, que dizem que é o original, né? Porque tem Atlético para todo lado, mas é um dos mais velhos. Bahia, Flamengo, Corinthians, Juventude de São Paulo. Só tem um mineiro aqui. Quem que vocês queriam pegar? Meu caro, nessa situação aí não dá nem para escolher, né? Podia assim, voltar na tela pra gente aqui? Só pra gente escolher direitinho? Se alguém virar e falar assim, o Juventude. Poxa, Juventude. Tá jogando bem. Tá jogando bem. E jogar no O Alfredo Bahia. Jaconi é difícil. Aí, gente, aí o que vier de todos, assim, né? Se você falar em história, o Juventude seria o mais novinho, no caso, né? Mas, assim, futebol, cara. Se eu pudesse escolher, eu queria que fosse o seguinte, ó. O Atlético pegaria o Corinthians, o Flamengo pegaria o São Paulo, porque aí o São Paulo tira o Flamengo. Aí tá bom. Porque tem até o retrospecto do São Paulo. É o muito São bom Paulo com o contra Flamengo é bem favorável. Ano passado, a final foi São Paulo e Flamengo, e São Paulo foi campeão. Exatamente. Então vamos voltar a falar das competições continentais, porque hoje temos mais brasileiros em campo. Corinthians e Bragantino vão decidir vaga pela Sul-Americana. Já pela Libertadores, Fluminense e Grêmio disputam a classificação. Quais palpites aí para vocês? Fluminense e Grêmio. Passa. O Grêmio ganhou a ida, para mim passa. O Fluminense recupera e passa. Esse, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, mas ficou empate o primeiro jogo. Foi 2-1 a ida. 2-1 a ida para o Corinthians e o Corinthians confirma a classificação. Para mim passa o Fluminense e Corinthians. E aí, Fredão? Eu acho que o Corinthians passa, vai ter uma força, né? O Corinthians para decisão tem uma força, mas eu acho que o Grêmio vai passar, assim, vai manter a vantagem. Né? O Grêmio é um time extremamente copeiro. Cascudo. Esse time do Fluminense
Enfim, Pois eu é. acho um E time... você aí de casa, quem vai passar? Manda mensagem pra gente pelo WhatsApp 97166-9238. Breve intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Que bastidor bacana, viu? Estamos de volta com o seu Placar Horizonte e vamos seguir falando da Série C. O Tombense perdeu para o Botafogo da Paraíba por 2-1 e não tem mais chance de classificação para o mata-mata da competição. Já o Atlético, nosso time aqui de São João del Rei, Atlético, né? Já tem vaga garantida para a próxima fase e vai em busca da liderança do Grupo A na última rodada, viu, gente? Anote aí como vocês avaliam esses mineiros na Série C. Eu tô gostando demais do Atlético, viu? O Atlético tem um projeto muito interessante, né? Foi uma das primeiras SAFs do Brasil, inclusive, ali em São João del Rei. A gente vê, né? Tem um projeto interessante, vem fazendo bons campeonatos mineiros. Na Série C ele está classificado, é o atual vice-líder do Grupo A, só atrás, inclusive, do Botafogo da Paraíba. Isso. Então, assim, é um projeto bacana. Eu acredito que o Atlético tem fortes chances de subir para a Série B do ano que vem. O Tombense... a gente fica triste, né? A gente fica triste por todos os mineiros que não vão bem, em todas as fases, todas as competições, masculino, feminino. Inclusive, amanhã a gente vai até falar um pouquinho do feminino. Eu tô ajudando na produção esses dias, amanhã já tá reservado para falar do futebol feminino aqui. Isso mesmo. Já vou dar um spoiler. Mas, assim, a gente fica triste pelo Tombense, é um time também com um projeto muito bacana. Chegou a jogar a Série B, chegou a quase subir para A. Chegou a ficar próximo de subir para a Série A o Tombense. Faltou pouco. Faltou muito pouco. Agora, assim, não conseguiu classificação para a Série C, não tem chance de cair para D, então, pelo menos isso. Mas vamos ver, né? É um ano de recuperação. O problema é que esses times da Série C até que tem uma agenda maior, mas sempre aquela renovação de elenco muito constante. Sim. Cada ano é um elenco, muda o elenco quase inteiro. Então é difícil. Acaba que o Atlético está indo contra essa maré por ser já uma SAF. A gente espera, a gente torce para que o Atlético consiga subir para a Série B e que o Tombense, na próxima temporada, consiga subir para a B também, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante no Atlético, além de organização, de projeto, de planejamento a médio, pequeno, longo, médio prazo, longo prazo e tal? Todo mundo hoje respeita o Atlético. Você vai jogar um campeonato mineiro, ele encara o Atlético, ele encara o Cruzeiro, ele encara o América e não está nem aí. Ele está se colocando como um dos grandes do futebol nacional. No início desse ano eu trabalhei com transmissão, né, do Campeonato Mineiro, e a gente fazia até transmissão dos times do interior. Eu fiquei encantado com o campo do Tombense. É assim, é um estádio que, gente, só quem puder conhecer, vá conhecer, porque assim, um cuidado do Lani, o Lani Gavioli. Teve um dia que a gente estava lá e eu tô vendo ele varrendo. Eu falei, nossa, é uma cena, você vê o presidente do clube varrendo o estádio. Então, assim, é uma coisa de muito cuidado. É uma pena o Tombense não conseguir. E parabéns ao Atlético. O Atlético é isso mesmo. É bem, já está solidificado, né, o projeto, né? E longevo, porque a gente vê o Atlético sempre se mostrando, né, batendo de frente. Muito organizada. Em breve nós teremos muita coisa boa para falar. A gente já tem. Mas teremos coisas muito grandes. Tomara. E falando de Tombense, o time de Tombos pode faturar uma bolada, uma grana alta, pela negociação do atacante Evanilson, que saiu do Porto para o Como é que é o negócio ali? Bournemouth, da Inglaterra. A gente não sabe se é do Brasil ou se é de fora, né? Que a gente fica nessa. Bournemouth da Inglaterra, né? E segundo o clube português, o Tombense vendeu os 20% que tinha direito do jogador. O valor chega aí a 27 milhões de reais. Eu vou repetir, hein? 27 milhões de reais. Para um clube, né? Que é um clube de menor expressão, Sim. Isso é muito dinheiro. E mostra que o trabalho também está sendo bem feito. Grana muito boa, né, Pedro? Grana muito boa, 27 milhões de reais no bolso. Imagina. O Lani deve estar rindo à toa. Mas é isso, que seja usado justamente para investir em melhorias, né? Tanto no elenco, quanto também na estrutura, exatamente, no estádio, centro de treinamento, que tudo seja uma grana boa. Acredito que, e vendo que a gente já falou aqui, né, da organização do Tombense, bem administrado, acredito que vai ser bem usado, sim, esse dinheiro e que vai ajudar bastante o clube nesse projeto a longo prazo que eles têm. Para quem não sabe do Lani Gavioli, ele é um dos maiores empresários de futebol, de jogadores que nós temos aqui no Brasil.
né, já participou conosco Já, aqui, sim. né? O Lani é um cara sensacional, um cara que a gente gosta. É muito amigo do Carlos Cruz, que participava conosco aqui também. Parabéns aí ao Lani e ao nosso futebol mineiro, que tem crescido cada vez mais. Exatamente. Né? Pois é. Ô Pedro Jelinek, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que o caminho agora é aqui assim, né? Então você já fica preparado para as próximas convocações, tá bom? Olha, Elton, muito obrigado também ao Fred. Todo mundo, né, que assiste, que acompanha o nosso Placar Horizonte, né? Então, sempre um prazer. Sempre que precisarem, só me chamar. Tô ali na redação, pode me procurar que a gente, com certeza, vem aqui. Falar de futebol é bom demais, né? Deu show. Fredão, brigadão, meu irmão. Mais uma vez deu show nos comentários aqui. Eu que agradeço poder participar com vocês. Eu, Pedro, uma pessoa que eu gosto muito, e você também, né? Tamo a turma, junto. a gente poder falar de futebol dessa forma descontraída é sempre legal. É isso aí, você de casa. Muito obrigado pela sua companhia. Ó, 19 horas tem reprise e amanhã, 1 da tarde, é ao vivaço aqui na sua TV Horizonte. Grande abraço, fiquem com Deus. Tem sambadinha hoje, Fred?